Os jogadores do Corinthians foram os últimos alvos da raiva de alguns torcedores. Essa atitude não deveria, mas é bem comum nos times grandes aqui de São Paulo. E a pergunta que fica é: a pressão muda a atitude dos atletas em campo? Até onde pode ir a fúria da torcida? No futebol brasileiro, protestos durante a má fase de um clube já fazem parte do manual do torcedor organizado. Mas nem sempre as manifestações são pacíficas. Nos últimos anos, um dos clubes que mais tiveram de lidar com a fúria dos torcedores foi o São Paulo. Desde 2012, sem erguer um troféu e flertando até mesmo com o rebaixamento em algumas temporadas, o tricolor viu a porta do seu CT se transformar em um local de protestos. Recentemente, até mesmo relatos de tiros foram noticiados por aqui. Após a eliminação do tricolor para o Mirassol nas quartas de final do Campeonato Paulista, um grupo de torcedores foi à porta do CT da Barra Funda, mas a manifestação não acabou bem. Chutes e pontapés foram dados no portão do local e, embora o São Paulo tenha garantido que seus seguranças não trabalham armados, houve denúncias de disparos vindos de funcionários do clube. Nós estávamos protestando, mandaram segurança dar tiro! Já no Santos, o foco principal dos últimos protestos foi o presidente José Carlos Pérez. Depois de Eduardo Sacha e Everson processarem o clube por causa de atrasos e cortes salariais acima do previsto, torcedores se manifestaram na porta do CT Rei Pelé, da Vila Belmiro, da sede do Peixe em São Paulo e até mesmo em frente à residência do mandatário santista. E nem mesmo o vitorioso Palmeiras, que conta com um elenco milionário, se livrou dos protestos. No ano passado, o ônibus da equipe chegou a ser apedrejado quando a delegação chegava ao Allianz Parque para o jogo contra o Júnior Barranquilla pela Libertadores. Palmeirenses também protestaram na porta do prédio do então diretor de futebol Alexandre Matos e em frente à empresa do presidente Maurício Gagliotti, em Barueri, espalhando bananas na calçada do local. Não dá para aceitar o cara trazer 4, 5 jogadores, gastar o dinheiro que gastou e não ter um titular. O nosso titular, o centroavante titular chegou faz 15 dias no Palmeiras, mano. Entendeu? Isso é inadmissível. Agora a vítima da vez é o Corinthians. Na última rodada do Brasileirão, os times da Série A reagiram a essa onda de protestos, cruzando os braços após o árbitro apitar o início da partida. Mas, ao que tudo indica, será preciso muito mais que isso para acabar com esse velho costume no futebol brasileiro. Eu só tenho uma coisa a dizer. Já passou da hora, sei que tem que chamar o Jonas, mas eu vou repetir aqui. Só vai terminar quando os jogadores resolverem cruzar os braços. Os jogadores precisam dar um basta. Tipo, ou garantem a segurança, ou parem com isso, ou não tem futebol. Bom, mas aí é capaz da coisa piorar também. Não, claro que não. Tem que enfrentar. Celso, não há união da classe, Celso. Mas tem que ter. Não é isso que eu estou pregando. Não estou dizendo que o seu pensamento está errado, mas isso não vai acontecer. Seria bom, mas não vai acontecer. O que acontece é que essa pressão existe há muito tempo e os dirigentes, muitos são culpados, porque recebem esses caras lá dentro. Mais uma razão para os jogadores recebem os caras lá dentro. Tá? Os mesmos caras que vão lá, tá, não, viemos aqui trocar uma ideia, parará, são os caras que vão intimidar no aeroporto. Claro. E não são os torcedores de verdade. Não são os torcedores de verdade. Então os dirigentes têm muita culpa nisso que está acontecendo. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Alexandre Matos, conversei com ele hoje, e ele fala do jeito que está indo. Porque você pega Corinthians, o que aconteceu lá com São Paulo, suspeita de tiro, Figueirense lá. Estão esperando acontecer uma tragédia para cruzar os braços e fazer qualquer coisa. Para depois aí tomar uma providência. Então tem que abrir o olho. Bandido você tem que tratar como bandido e não misturar no meio da torcida. Mas lamentavelmente está tudo misturado.